E aí, como é que você está? Tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni. Você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. E neste vídeo eu vou estar respondendo a uma pergunta que me foi feita lá no Instagram sobre ansiedade. A pergunta específica foi: uma pessoa que é ansiosa ou que sofre de ansiedade, quando ela desencarna, ela continua ansiosa? Ela continua com ansiedade? Então, neste vídeo eu vou estar respondendo um pouquinho sobre isso, tá joia? Então, bora lá. Primeiro, a gente precisa, para responder essa pergunta, eu preciso contextualizar, assim, né, deixar muito claro o que é esse processo, como que se dá esse processo de desencarne, usando com base a minha própria experiência, tá? Que não é verdade absoluta, né? E simplesmente é a minha experiência. Deixa eu dar um oi aqui para o Diego. Diego, obrigado pela sua participação aqui ao vivo, tá joia? Obrigado pelo seu carinho. Quem não conhece o Diego, vai lá no canal do Diego também, pessoal. Diego Rock, vão lá e curtam os conteúdos dele também. Então, voltando aqui, né, como que se dá esse processo do desencarne? A gente, obviamente, sabe que na contraparte física o corpo morre, né? E como que é esse processo, essa transferência do núcleo da nossa consciência ou da percepção do si para um outro veículo, para um outro plano? Não existe uma regra estabelecida que fala, olha, o processo é sempre assim. A gente tem alguns mecanismos que são funcionais, tá? Tem algumas coisas que não tem como a gente fugir, mas não é que seja assim, não existe uma lei no dito plano astral que fala o processo de desencarne tem que ser desse jeito. Não. Mas como é algo que é natural, né? Assim, o corpo morre. Querendo ou não, esse corpo um dia vai morrer. Então é um processo natural a morte. Então, esse movimento do desencarne ou da transferência da nossa consciência para um outro veículo também é um processo natural. Então, ele tem mecanismos, ele tem um processo que é natural, tá? Que funciona, é o jeitão dele, tá? É um jeitão. Então, dentro desse jeitão, no momento em que há esse processo do desencarne, em que a consciência está se deslocando do corpo físico para um outro veículo, que a gente vai chamar de corpo astral, esse movimento ele pode ocorrer com aquilo que nós chamamos de falta de lucidez ou inconsciência, né? A gente vai meio que dormindo. A gente tem um processo que pode ser semilúcido ou semiconsciente, né? A gente fica meio grogue, parece que está vivenciando uma sensação de um sonho mais lúcido. A gente oscila nessa sensação de que, opa, eu sei o que está acontecendo e não sei o que está acontecendo, apaguei. E tem os processos que são mais lúcidos, que são mais contínuos, tá? Então a gente sai, sabe que desencarnou, pode até ficar surpreso, do tipo, putz, desencarnei. Pode acontecer isso, mas a gente mantém o estado de lucidez e vai fazer o que precisa ser feito, né? Vai se ambientar num novo ambiente que a gente vai estar entrando em contato. Esse processo, ele é sempre assistido, ou seja, tem sempre mentores, amparadores perto da gente, nos ajudando, tem sempre um ente querido perto de nós para fazer esse, entre aspas, essa passagem? Não necessariamente, tá? Não é uma regra, ok? Não é uma regra. Como eu disse, se você já tem, vamos supor, tá, uma capacidade de sair, fazer essa transição de uma maneira bem lúcida, bem, opa, desencarnei, né? Você já está lúcido do, entre aspas, do lado de lá, né? Não há muita necessidade de você ter um amparo nesse sentido de uma pessoa para vir, ó, vem cá, vamos ali. Não, você vai conseguir se virar, você vai conseguir fazer as coisas que precisam ser feitas, tá? Porque você manter um certo grau de lucidez no momento da passagem já vai denotar que você tem uma certa sabedoria. E aqui, sabedoria, não estou dizendo que você foi um grande ser numa vida passada, nada disso. Sabedoria, de maneira bem concreta e direta, seria a capacidade de você construir uma experiência emocional e ter uma estruturação mental mais estável,
mais contínua, menos oscilante, tá? Então, para você construir esse tipo de experiência, você tem que ter alguma realização. E, de novo, não estou falando que você tem que saber mexer energia nos chakras, que você vai manipular energia para cá e para lá. Isso aí é circunstância, pessoal, é circunstância. O que realmente é preponderante, que eu estou chamando aqui de sabedoria, é o quanto você conseguia ou consegue lidar com as pressões do contexto em que você está inserido, seja ele qual for, sem oscilar demais a percepção de si mesmo, sem criar uma sensação de desconexão com o princípio de identidade que está aí mais fundamentado numa sensação concreta do ser, e não de um ser que é aparente, que é moldado aí, sei lá, por uma grande gama de anseios, de sensações de necessidade ou carências, né? Que no yoga a gente vai chamar isso de falso eu, que é aquela sensação de um eu que é muito baseada em interpretações, em ansiedades, em projeções, em modelos. É aquela sensação de um eu que é construída com base numa experiência mais como é que eu vou dizer, mais imaginativa, mais de projetar sobre o que está sendo visto significados, no sentido desses significados trazerem para aquela pessoa uma sensação de identidade, de reforço daquela sensação de eu. Quando eu falo especificamente de um eu real, né, que é aquela experiência mais concreta, é aquela experiência que a gente vai construir sem tantos recursos ou quase nenhum recursos de imaginação sobre uma determinada experiência. Então eu vou estar mais habituado a enxergar as coisas como elas são e não vou tentar ressignificar, fazer com que os eventos ou a própria realidade assuma uma forma que para mim é a mais adequada, né? Eu vou ter mais o hábito de enxergar as coisas como elas são. Tudo bem? Então, se eu desencarno num estado de maior lucidez, é porque muito provavelmente eu estou mais ancorado nessa percepção do eu real, ou seja, eu estou mais ancorado na percepção do dia a dia, é, naquilo que é a realidade concreta, não numa fantasia qualquer, sabe? Quando eu tenho um grau menor de lucidez, quando eu fico naquela semi-inconsciência, é porque ainda as relações emocionais que eu tenho com o contexto são ainda preponderantes para moldar as minhas percepções, para moldar a forma como eu vou projetar aquilo que eu tenho chamado de realidade. Quando eu falo projetar aqui, não é que eu vou, né, com a minha mente emanar uma coisa, sei lá, um castelo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas bem simples, práticas e diretas. Quando eu e você, a gente não tem, aqui na realidade material concreta, uma percepção mais profunda do contexto em que eu estou inserido, eu vou perceber, eu vou ter a tendência de perceber o mundo que me cerca através de um recorte. Então, vamos lá, de uma maneira bem didática aqui. Se eu sou o tempo inteiro pressionado pelo contexto onde eu estou a ter uma percepção de que o mundo é perigoso, de que as pessoas não são confiáveis, de que, sei lá, tudo é meio treva, digamos assim, eu vou ter a tendência de, por conta das impressões emocionais que esse tipo de bombardeamento vai gerar em mim, eu vou ter a tendência de fazer uma leitura da realidade com base nesses filtros. Então, ao sair na rua, a realidade pode estar, entre aspas, normal, mas eu vou ter uma tendência de observar sinais de violência, sinais que remetem a mim uma ideia de um medo, de uma constância de tensão, tá? Não estou dizendo que o dia a dia é livre dessas tensões ou que a gente não deva ficar aí atento para não ser, de repente, sei lá, roubado, né? Quando a gente vai para algumas áreas de risco, tá? Eu estou falando daquela pessoa que, de repente, por conta da influência do contexto onde ela está, ela começa a achar que o contexto como um todo, né, a todo instante, ela está ameaçada.
tá? Então ela vai passar a perceber sinais, ela vai passar a interpretar situações com base nesses filtros. Eu estou falando, por exemplo, da experiência do medo, mas pode ser o oposto. Vamos colocar aí a experiência da alegria. Vamos supor que é uma pessoa que também é bombardeada ou que recebe pressões de que temos que ser positivos, de que não dá para baixar a vibração e blá 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 blá. Essa pessoa também ela vai estar condicionada por conta das suas experiências emocionais a perceber a realidade através desses véus, dessas lentes. Então ela vai também não perceber a realidade como ela é. Ela vai perceber ou vai ressignificar situações que não remetem a nenhum pulso de alegria, né? Ela vai ressignificar aquilo e vai sentir, sei lá, que uma coisa importante ou que coisa linda que aconteceu, sabe? Então, a forma como a gente, na materialidade, estrutura as nossas relações é medida para como a gente vai experimentar o mundo no nosso desencarne, o dito plano astral, o mundo espiritual, como você quiser chamar, ok? Então, quando a pessoa sai com aquela sensação de semi-lucidez, é porque ela ainda está muito aderida a essa tendência de pautar a percepção da realidade pelos filtros emocionais. E quando ela, por algum motivo, desencarna sem lucidez, tipo, ela apaga e só vai acordar talvez num outro ambiente extrafísico já, ou naquilo que o pessoal chama de umbral, plano astral mais denso, ou então num hospital espiritual, ela vai acordar depois, né? É porque, de fato, ela está muito aderida às expressões emocionais, às relações emocionais, aos caudos emocionais que estruturaram uma forma de percepção na mente que é pautada numa falta de independência muito forte, ok? Então, quando a pessoa me perguntou, olha, quem tem ansiedade vai carregar isso para o lado de lá? A resposta para essa pergunta, depois de todas essas explicações que eu dei, é sim, muito provavelmente, tá? Muito provavelmente. Ah, mas e se a pessoa tiver um certo controle emocional? Ela pode ter um certo controle emocional, ela pode até desencarnar com um pouco mais de lucidez, mas se ela ainda tem um pulso de ansiedade, mesmo ela saindo mais lúcida do corpo, essa ansiedade pode ser experimentada no dito plano astral, tá? Porque há uma forma de estruturação, de percepção da realidade, estruturação mental, que nos vai dar a possibilidade de perceber a realidade, seja ela astral, física, aonde a gente estiver, tudo bem? Quando a gente desencarna, pessoal, a gente não se transforma em outra pessoa, no sentido de, nossa, agora eu estou aqui com uma túnica, estou soltando purpurina onde eu vou, né? Eu já não falo mais palavrão, eu sou quietinho, calmo. Não, não é assim que funciona. Quem desencarna, somos nós, não é um personagem, né? A gente carrega ainda uma identidade muito forte com a nossa personalidade enquanto encarnado. Então é muito provável que quando a gente desencarne, tá? É muito provável que a gente ainda esteja ligado à personalidade que a gente estava utilizando antes do desencarne. Então a gente vai carregar as manias, as tendências de se expressar, de linguagem, os traços culturais, tudo isso a gente vai carregando, né? A gente leva para o ambiente pós-morte, né? Para o plano astral. Então, a forma como a gente vai se relacionar com os outros, os paradigmas que a gente tem, a maneira como a gente experimenta o que nós chamamos de política, que aqui não tem, é no sentido mais amplo que eu estou usando o termo político, tá? Então, não estou falando de partido político, se você é de esquerda, se é de direita, se você é comunista, se é capitalista, não estou falando nada disso. Eu estou falando que a gente, nas nossas relações práticas do dia a dia, a gente faz política, tá? A gente faz política. E a gente carrega isso, tá? Essa maneira de interagir nas dinâmicas sociais, a forma como a gente estrutura a percepção de realidade, tudo isso a gente carrega. Então não adianta, desencarnei e apareci, sei lá, numa cidade extrafísica.
que aí lá eu tô vendo como as coisas funcionam. Nossa, eu tô até mais leve emocionalmente, tá? Isso aí não é garantia de que você é outra pessoa. Quando a gente vai para um ambiente extrafísico que tem a característica de uma colônia espiritual, como, sei lá, nosso lar ou como hospital extrafísico, são ambientes que são preparados para gerar esse impacto emocional em nós. São ambientes que são preparados para fazer com que a gente tenha uma diminuição dos nossos ruídos, para que a gente fique um pouco desconectado daquelas turbulências ou daquelas pressões que ainda nos afetam, tá? E aí, né, a gente vai ter a possibilidade de perceber digamos, a realidade sobre um novo prisma, sobre uma perspectiva diferente. Isso não é garantia de que a gente vai agir de maneira diferente. Eu posso simplesmente perceber aquela realidade, aquela estruturação diferente daquela que eu tenho como base de experiência e negar aquilo, achar que aquilo é estranho. Eu posso, sei lá, me sentir incomodado com algumas coisas, o que é natural, tá? Sendo bem exagerado aqui nessa comparação, tá? Mas é para fins didáticos. Quando você vai viajar e que você escolhe lá um hotel para você ir, você vai escolher esse hotel com base em várias características, né? O seu bolso, primeiro de tudo, né? Você vai escolher com base no que seu bolso pode pagar, né? Mas você, quando tem esse patamar aí definido, você vai procurar algum lugar que tenha alguma, né, que te traga alguma sensação de conforto, né, dos seus anseios. Aí quando você chega nesse hotel, nesse resort, onde você escolheu para ir viajar, você já está ali um pouco mais predisposto ao tal relaxamento, ao tal, digamos assim, tô de boa, né? Mas isso não garante que você não olhe para alguns dos serviços do hotel ou para algumas coisas, né? E fala, isso aqui não tá legal, isso aqui podia ser melhor, né? A gente vai percebendo, mas a gente já tem uma predisposição interna de dizer, eu tô aqui para relaxar. Isso é bobagem, eu não vou ligar. Então, mantidas as devidas proporções, quando eu e você, quando a gente se percebe numa cidade astral XYZ, a gente acaba, por conta desse impacto emocional mais calmo, mais relaxado, a gente acaba relevando os incômodos que aquele lugar pode nos causar, tá? Mas isso não significa que eles não existam, tudo bem? Então, na medida em que a gente vai ficando mais assenhorado de si mesmo, na medida em que a gente vai, digamos assim, ficando menos dependente da aprovação do externo ou das circunstâncias externas para se sentir existente, a nossa experiência acaba também se tornando livre de uma ideia, de uma personalidade, tá? Ou da dependência de uma personalidade. Onde eu quero chegar com essa minha frase? Eu disse que normalmente quando a gente desencarna, a gente acaba ficando muito identificado com a última personalidade que a gente estava aderido, seja o nome de João, Maria, né, Fernando, no meu caso, né, ou um outro nome qualquer. A gente vai estar ainda aderido à ideia, como eu falei, de como a gente percebe a realidade, de como estão os nossos paradigmas, os nossos valores, as influências culturais. Mas na medida em que a gente vai ficando realmente mais sábio, todas essas questões que para nós agora servem como um certo balizador da nossa experiência, tudo isso vai perdendo força e a gente vai se tornando mais livre, tá? A gente vai se tornando mais livre. Então, a gente vai ficar confortável em trafegar em ambientes culturais diversos. A gente não vai ter mais tantas certezas, sabe? Então, uma das coisas que eu pude experimentar nessas minhas andanças, que não é uma verdade absoluta, é só uma proposta que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? É que, na medida em que a gente vai ficando mais sábio, que a gente vai se assenhorando de nós mesmos, a gente vai ficando mais livre, né? Esse trânsito em culturas diferentes, em ambientes diferentes, isso fica algo tranquilo, natural. Na verdade, e aí eu estou falando por mim, não há nenhum estranhamento, não há uma sensação
de diferença entre uma cultura ou outra, no sentido de se atribuir um valor. A gente percebe a diferença, mas não há uma projeção de um valor no sentido de melhor, pior, sabe? Correto ou errado. Essas sensações naturais de catalogação ou de hierarquização de uma experiência vão caindo por terra, tá? Então, não só a ansiedade pode ser algo que a gente carrega da vida para o outro lado, mas todas as estruturações mentais e também todas essas relações que a gente constrói com as emoções que a gente experimenta. Tudo isso a gente carrega, beleza? Então, espero que tenha aí ficado claro a minha explicação. Estou olhando aqui no chat, pessoal. Tá o meu tio, Jefferson, tio, saudade de você, saudade de você, das primas. Olha lá. E o Lucas coloca aqui, é equanimidade. Exato, é esse estado aí de equanimidade. Então, quanto mais assenhorado de nós mesmos, a gente vai tendo essa expressão de equanimidade. O que é importante é que essa equanimidade não significa apatia, tá? Então, a gente percebe os impactos emocionais, tá? Então, a gente vai perceber as situações, mas elas não serão tão preponderantes para nos tirar do nosso eixo, para nublar as nossas percepções. Então, a gente vai perceber quando uma pessoa está triste, a gente vai perceber quando uma pessoa está alegre, a gente vai perceber até mesmo quando a gente tem uma expressão de tristeza ou de alegria, mas a gente não vai ter esses pulsos como sendo fortes o suficiente para nublar as nossas percepções. Daí que surge, pessoal, o estranhamento de algumas pessoas ao encontrarem, digamos assim, no linguajar que as pessoas usam, tá, pessoal? Seres mais evoluídos, mentores ou amparadores, que são, né, muito ordenados. A leitura que algumas pessoas normalmente têm é de que eles são frios, né? De que eles são muito. Eles não se envolvem. Não é que eles são frios. Não, eles percebem as nossas angústias, eles percebem talvez o nosso destempero, a nossa turbulência, só que eles são lúcidos. Então, eles conseguem não se envolver. E não é por falta de empatia, né? É porque eles não se identificam, tá? Aquelas, vou colocar de uma outra maneira, aquela turbulência que a gente pode estar emanando, aquele destempero que a gente pode estar expressando energeticamente, para eles não faz mais sentido. Então, eles percebem, eles olham, e quando eu falo que não há identificação, que eles não se identificam, é nisso. Para eles não ressoa, eles já estão mais maduros e eles conseguem enxergar toda aquela expressão desordenada como uma circunstância que é nossa, não tem nada a ver com eles. Então eles conseguem manter um certo grau de equanimidade, né, de lucidez e atuar sobre nós sem, entre aspas, paixão, sem essa, digamos assim, turbulência, né, ou esse acesso emocional. Mas como a gente não está habituado a construir relações com base em sentimento, mas sim com base em emoções, é isso que a gente está acostumado. Quando a gente entra em contato com alguém que verte mais sentimentos do que emoção, isso causa estranhamento. Então, quando a gente entra em contato com alguém que de verdade ama, né, a gente acha que a pessoa é fria. Simplesmente porque a expressão disso que nós chamamos de amor, né, não é espalhafatosa. Ela é lúcida, ela é direta, ela é acolhedora, ela é silenciosa, ela é presença, né? Carinho, silêncio e presença. Então aí isso pode gerar um estranhamento. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam ó, de deixar aí o seu like, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo para você ajudar o canal, ajudar esse produtor aqui de conteúdo da maneira que você sentir que deve, tá joia? Seu engajamento, seus comentários, isso é muito importante para o próprio algoritmo, né, do YouTube começar a recomendar o conteúdo, tá joia? Então eu espero que a gente se encontre aí num próximo momento. Obrigado, até mais.